Fala galera que nos acompanha aqui pelo Instagram, como é que vocês estão? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Essa semana não tive tempo de fazer nenhuma live aí, vão perdoando esse cabelo aqui, precisando cortar essa barba para fazer, é porque essa semana foi assodada demais, nem tempo de ir lá no meu patrão Rafael da Barbearia Madalena eu tive, mas se Deus quiser, daqui para sábado eu chego lá para ele me deixar mais bonito do que eu sou, já dar um trato no cabelo e na barba. E estamos chegando aqui para tratar de um tema que ganhou uma repercussão gigante, que vem tendo uma repercussão gigante desde ontem nas redes sociais aí. Inclusive ontem eu escutei, eu estava em determinado local e estava a TV aberta, eu não assisto TV aberta, né? Não gosto muito, mas estava passando um jornal lá na TV aberta e o Procurador-Geral de Justiça aqui do meu estado, do estado de Pernambuco, inclusive, fez uma colocação lá que me espantou assim no primeiro momento a colocação e depois eu fui ver o quanto esse tema estava sendo debatido na imprensa, debatido na mídia, que é a questão de quem fura a fila, furar a fila entre aspas, claro, quem fura a fila da vacina estaria ou não cometendo crime? Estaria ou não incorrendo em fato típico? É isso que nós vamos conversar agora nessa live com vocês. Então vão chegando, vão sentando o dedo no like aí, vão dizendo de onde vocês são, vão botando o dedo no like para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas. Você que está assistindo essa transmissão que é postada depois no nosso canal do YouTube ou no Facebook, seja bem-vindo ao canal do YouTube, seja bem-vindo ao Facebook. Não esquece de deixar o seu like ou o seu dislike se você não gostar. E se você está vendo no Facebook, se não é inscrito no... Desculpe, você está vendo no YouTube, se não é inscrito no canal, inscreva-se. Bom, para começar, eu quero deixar bem claro que a minha análise aqui é uma análise de ordem técnica. Eu sei que esse tema da vacinação é um tema muito celeumático, que ele desperta muitas questões, muitas análises, inclusive de ordem política. Eu não estou aqui para debater questões políticas, questões filosóficas, questões sociológicas, eu não estou para debater nada disso. Eu estou para debater aqui questões jurídicas, eu estou para debater questões pertinentes ao direito penal e ao processo penal. Ok? Então eu já peço a vocês para que a gente não precise desabilitar os comentários, para que eu possa inclusive lá na frente responder eventuais dúvidas que surjam de vocês. Eu peço que vocês me ajudem e me permitam e se permitam se manter sempre limitados às questões de direito penal, de processo penal e de legislação extravagante. Se você quer discutir político, o lugar não é aqui, não nos cabe esse tipo de análise por esse canal. Lá no meu Twitter, no meu outro perfil, eu dou minhas opiniões, mas aqui não, aqui a análise é essencialmente técnica. O que é que nós temos de fato já? Bom, do que eu vi, tá? Eu vou falar do que eu vi e depois do que eu escutei ser noticiado. Eu tive a oportunidade de, ao longo do dia, receber lá pelo meu Telegram, eu criei um canal no Telegram, eu recebi de vários alunos lá pelo Telegram, eu recebi no direct também, e eu vi também várias postagens diferentes no Twitter de algumas pessoas, principalmente na cidade de Manaus, meninas, moças muito jovens, filhas da elite da cidade, que postaram fotos em redes sociais, que postaram fotos principalmente no Instagram, tomando a vacina e algumas comemorando, eita, tô tomando a vacina, vem vacina, chegou a minha vez, chegou a minha hora e por óbvio são pessoas que não se enquadrariam nos critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunização, pelo PNI do Ministério da Saúde para receber vacina nesse momento das primeiras doses. Eu vi essas imagens, eu acredito que muitos de vocês tenham visto, inclusive eu fui lá no Instagram para ver se o Instagram estava aberto, por óbvio com a repercussão, o Instagram de todas que eu fui estavam fechados, mas as imagens e os prints estão circulando aí, os grupos de Telegram estão circulando, os grupos de Signal, deve estar também nos grupos de WhatsApp, mas eu praticamente não uso mais o WhatsApp, então deve estar circulando também no WhatsApp, no Twitter foram várias postagens, eu não sei se alguém que está nos acompanhando ao vivo chegou a ver, mas moças muito jovens, indicações inclusive por outros prints dos perfis, de serem filhas de famílias de muitas posses, tá certo? Famílias muito ricas inclusive, tem uma pessoa que eu confio muito,
é um amigo de longa data, ele trabalha hoje no estado do Amazonas, trabalha na cidade de Manaus, e eu liguei para ele, troquei uma ideia antes de fazer a live, eu disse, olha, existe uma notícia que 60 mil doses da vacina teriam sido desviadas aí no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Eu li essa notícia em alguns portais, eu vi no Twitter, eu liguei para ele, eu disse, fulano, tá saindo essa notícia que 60 mil doses da vacina desapareceram, foram desviadas, e aí ele respondeu, sim, é verdade, procede. Inclusive estão existindo diligências investigativas aqui no estado do Amazonas, segundo a informação que eu recebi, e que essas doses de vacinas elas teriam sido desviadas do poder público para clínicas privadas e elas seriam aplicadas já em pessoas de classe alta, classe média alta, que têm um excelente poder aquisitivo. Eu vi também imagens dessa natureza acontecer aqui no interior de Pernambuco, teve um fotógrafo na cidade de Jupi, no interior de Pernambuco, depois ele falou que foi brincadeira, mas pelas imagens parece realmente que a pessoa está tomando a dose da vacina. Eu vi imagens dessas também no estado do Ceará, eu recebi há menos de 10 minutos antes de iniciar aqui a live, eu estava olhando no meu Signal e uma pessoa lá do Ceará, um conhecido, me mandou imagens também de pessoas que não faziam parte desses primeiros grupos de vacinação do Programa Nacional de Imunização, que também teriam recebido. E assim, de todas as imagens que eu vi, certo? De todas as imagens que eu vi, de tudo que eu li, normalmente são pessoas que ou têm muito dinheiro ou então têm algum tipo de possibilidade de influenciar política ou administrativamente no serviço público. Insisto, eu não estou discutindo questões políticas, eu estou fazendo análise técnica dos fatos que foram narrados, que ganharam repercussão na imprensa, nas redes sociais e das imagens que eu vi. Me parece que todos esses que, aspas, estão furando fila ou são pessoas que vêm de uma classe mais abastada da sociedade, que tem mais dinheiro, ou pessoas que, embora não tenham tanto dinheiro assim, têm algum tipo de influência sobre o serviço público ou influência política ou influência junto à administração pública, tá certo? É bom lembrar que, tecnicamente, todo programa de imunização, seja contra essa pandemia que nós estamos vivendo, eu não posso falar o nome porque aí o YouTube ele vai estabelecer uma série de limitações para esse vídeo, o próprio Instagram, se eu falar o nome, ele vai estabelecer limitações, então, mas vocês sabem ao que eu estou me referindo, seja a imunização da atual pandemia, seja a imunização contra qualquer outra doença, sarampo, tuberculose, enfim, o que quer que seja, essa imunização ela é sempre dentro de um protocolo do Ministério da Saúde através do PNI, do Programa Nacional de Imunização, e que, por óbvio, tem critérios de prioridade, que, por óbvio, tem critérios de estabelecer. Não é qualquer pessoa, não é quem tenha mais dinheiro, não é quem tenha mais influência. São aqueles grupos prioritários. Por exemplo, eu tenho um irmão que tomou a vacina essa semana. Por quê? Porque meu irmão é profissional que trabalha na área da saúde e ele trabalha diretamente em uma UPA. Na verdade, ele está trabalhando desde que começou essa situação. Ele trabalha numa UPA que atende exclusivamente pacientes positivados desta doença que nós estamos tendo agora. Tanto ele quanto minha cunhada. Minha cunhada é enfermeira e trabalha num hospital, numa área que atende basicamente pacientes que estão positivados. Então, é razoável que profissionais da área da saúde, que profissionais que lidem diretamente com pacientes positivados sejam imunizados antes. É razoável que pessoas que fazem parte dos chamados grupos de risco sejam imunizados antes. Isso é perfeitamente razoável. Mas não há nenhuma justificativa que me pareça plausível por uma imunização simplesmente por ser filho de elite ou por fazer parte de um grupo político A, B ou C, ou gestão A, B ou C, certo? Então, é esta a situação. Quando foi ontem, eu estava, como eu disse a vocês, num determinado local público, estava uma televisão ligada e estava passando um jornal. E aí o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, eu não tenho nada contra ele, pelo amor de Deus, eu até sou oriundo da mesma faculdade dele, embora não sejamos contemporâneos, salvo melhor juízo, ele se formou ali uns 3 anos. Quando eu estava na graduação, ali no meio da graduação ele estava se formando, mas nós somos oriundos da Faculdade de Direito do Recife, eu tenho um profundo respeito por ele, mas ele falou que quem fura a fila da vacina
cometeria crime previsto no Código Penal brasileiro, certo? E aí eu me parei para pensar, qual crime? Quem fura a fila da vacina estaria efetivamente cometendo crime? E a partir de agora nós vamos precisar dividir a nossa análise em 3 partes. E ao dividir em 3 partes, eu vou dividir em 2 sujeitos distintos. A primeira parte é: existe sim uma imoralidade inerente a tal conduta. Eu falei e repito, existe sim uma imoralidade inerente a tal conduta. Existe sim uma situação que gera uma ofensa ao entendimento, vamos dizer assim, médio da sociedade do que é razoável e irrazoável, do que é justo ou injusto. Só que o direito penal não se destina a tutelar moral. Uma das regras elementares do direito penal é que ele não se destina a tutelar moral, ele não se destina a tutelar o conceito social do que deve ou do que não deve acontecer. Então, que ao meu sentir é uma conduta imoral, isso não resta dúvida. Que ao meu sentir é uma conduta socialmente nefasta, reprovável, repudiável, isso não resta dúvida. Que você seja a favor, que você seja contra a vacina, isso não importa. O que nós estamos falando é que existe um cronograma e uma ordem de prioridades e que aqueles que, por terem mais poder econômico ou mais influência de A, B ou C, quebram essa ordem de prioridade, inequivocamente estão agindo de forma nefasta, inequivocamente estão agindo de forma imoral e de forma socialmente reprovável e socialmente irrepudiável. Mas entre uma conduta ser imoral, ser socialmente reprovável, socialmente repudiável e ela ser crime, existe uma distância gigantesca. Para que você possa caracterizar um crime, você tem que obrigatoriamente fazer uma análise prévia de tipificação e, em sendo satisfeita essa análise prévia de tipificação, você depois tem que fazer uma análise mais ampla dentro da teoria analítica tripartite do direito, ou tripartida da caracterização do crime, que diz que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, para que eu possa dizer, olha, tal conduta, por mais que seja imoral, por mais que seja socialmente nefasta, caracteriza um crime, para poder chegar a essa conclusão, eu tenho que fazer uma análise em 2 etapas. É o que eu chamo nas minhas aulas aqui no JUS 21 de análise de dupla verificação da existência do crime. O que é uma análise de dupla verificação da existência do crime? A primeira pergunta que eu vou me fazer esta conduta satisfaz o chamado princípio da legalidade penal? Ou da legalidade em sentido estrito, ou da legalidade específica, tanto faz. Princípio da legalidade penal, legalidade em sentido estrito, legalidade específica são termos sinônimos. É o princípio que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Aquela conduta está prevista em lei vigente. No momento que o indivíduo praticou a ação ou omissão, a sua conduta poderia ser enquadrada para fins de tipificação numa norma penal vigente e válida em território brasileiro? Se a resposta for sim, aí eu dou o segundo passo. Se a resposta for sim, aí eu pego todo o caso fático, toda a situação em análise e observo analiticamente à luz da chamada teoria tripartida ou tripartite, que diz que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Aí eu vou analisar os elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de causalidade, previsão normativa ou tipo e sentido estrito, elemento subjetivo e relevância jurídica social, e estando presentes os elementos do fato típico, aí eu aplico a chamada teoria da indiciariedade ou teoria da ratio cognoscendi para poder presumir a antijuridicidade ou inicitude, e aí eu observo se existem excludentes de inicitude. Não existindo, eu presumo a culpabilidade, e aí eu observo se existem excludentes de culpabilidade ou não. Não existindo, eu tenho um crime. Então perceba que dentro de uma análise mais apurada, mais técnica, para você dizer que uma conduta caracteriza crime, é algo que vai muito além de uma simples imoralidade social ou de um simples sentimento de revolta que a conduta possa produzir aos olhos do homem comum, aos olhos do homem médio. Eu tenho que fazer essa análise em 2 etapas. Eu tenho que satisfazer a legalidade penal, a legalidade de sentido estrito, e a posteriori eu tenho que verificar se os
três elementos constitutivos, os três estamentos, como algumas pessoas hoje gostam de dizer, constitutivos do crime, fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade, estão presentes na situação analisada. Dito isso, vamos para o segundo ponto. É preciso nós fazermos uma diferenciação entre o indivíduo que toma a vacina, aspas, furando a fila, e o funcionário público, o gestor, o administrador, quem quer que seja, que permite que esta pessoa tome fora dos critérios previstos no Programa Nacional de Imunização. E aí eu já vou responder parcialmente a pergunta que eu elenquei hoje. O indivíduo que não está nos critérios de imunização prioritária, mas fura a fila, comete crime, ao meu sentir, na minha opinião, com todas as vênias devidas e antecipadas. A quem pensa em sentido oposto, o meu entendimento é não. Eu estou falando especificamente, por exemplo, daquela moça que apareceu nas fotos lá, tomando a vacina antes da sua ordem de prioridade, ou se foi o caso, que ele disse que foi brincadeira, do fotógrafo da cidade do interior de Pernambuco, e dos casos que estão sendo relatados aí nas redes sociais. Eu não faço parte de grupo prioritário. Se hipoteticamente, na base da amizade, eu chego lá e digo, olha, me dá essa injeção aqui. Eu tenho, hipoteticamente, quero deixar bem claro, isso é uma hipótese, uma ideia, uma teoria para fins didáticos. Eu tenho um irmão que trabalha na saúde. Eu tenho um irmão que trabalha diretamente com vacinação agora. Eu tenho um irmão que trabalha em unidade 100% positivado para a doença. Inclusive, o meu irmão fez a aplicação de uma das primeiras doses lá na cidade onde ele trabalha. Se eu chegasse para ele e dissesse, dá aqui a vacina, seria uma conduta extremamente imoral, uma conduta extremamente nefasta da minha parte. Mas não há crime ao meu sentir. Eu não consigo perceber tipificação nesse ponto. E nesse momento eu gostaria de respeitosamente discordar do Procurador-Geral de Justiça do meu estado, com todas as vênias, com todos os respeitos que lhes são devidos, enfim, com toda a parcimônia que eu sei que é devida, mas eu gostaria de discordar, até porque o pronunciamento do Procurador-Geral de Justiça do Estado foi público. Então ele se dirigiu a todo o estado de Pernambuco dizendo que quem furava a fila incorria em crime, inclusive citou o crime do artigo 268 do Código Penal Brasileiro, e eu, com todas as vênias e respeitos, ouso discordar do douto e digníssimo representante do Ministério Público do Estado de Pernambuco, que hoje exerce a função de Procurador-Geral de Justiça. Eu prefiro entender, certo, no exercício da minha liberdade de cátedra, pela atipicidade do fato. E aí eu gostaria de especificamente pegar esse artigo 268, que está sendo citado por alguns, e eu insisto, eu estou me referindo ao indivíduo que recebeu a aplicação do imunizante. Eu não estou me referindo ainda ao funcionário público que aplicou ou ao funcionário público que desviou em proveito próprio alheio. Eu estou sendo especificamente limitado a quem foi lá e tomou fora da ordem de prioridade do Programa Nacional de Imunização, para que não reste nenhuma dúvida da parte de vocês que estão me assistindo. E eu percebi que algumas pessoas chegaram dizendo assim, não, isso é crime do artigo 268. Inclusive, me pareceu uma pressa punitivista, certo? Eu consegui perceber quase que uma sanha punitivista, justamente por causa de quão celeumático é o tema da vacina, quão politizado é o tema da vacina. Eu vi umas pessoas se assodando para dizer, não é crime, o crime é esse, e é o 268, é X, é Y. Nós precisamos ter calma. Um direito penal, por essência punitivista, não é um direito penal adequado. O direito penal é sempre última ratio, o direito penal é sempre a última linha de defesa da coletividade. E você não pode usar o direito penal com base no que você acha certo ou errado. Eu sempre repito essa frase, todo mundo quer um direito penal para chamar de seu. O problema é que se todo mundo tiver um direito penal para chamar de seu, não existirá mais direito penal. Porque mesmo que nós estejamos vivendo tempos estranhos e difíceis, é missão de qualquer jurista com o mínimo de responsabilidade sempre prezar e defender pela segurança jurídica.
E a segurança jurídica no âmbito penal carece, dentre outras coisas, do respeito ao princípio elementar das regras de tipificação, da ideia elementar de ser o direito penal última ratio e principalmente de que você não pode fazer tipificações com base apenas na imoralidade do ato. As tipificações carecem da perfeita adequação da conduta ao que está previsto na letra da lei. Não cabe a quem quer que seja, salvo ao Congresso Nacional, pelo devido processo legislativo, definir crimes e estabelecer penas. Nem o presidente da República, eu estou sendo taxativo, nem o presidente da República, pela via da medida provisória, pode tipificar crimes. Crimes tipificados por medidas provisórias são inválidos desde a sua gênese. Ainda que a medida provisória seja convertida em lei, não convalida os atos praticados durante sua vigência. Então eu não consigo perceber, peço até vênias e licenças se for uma limitação da minha parte, mas eu não consigo perceber como se enquadrar esse indivíduo, essas pessoas que especificamente foram lá, o cidadão comum, o homem comum, diz, aplica aqui o imunizante, eu não consigo perceber como enquadrá-los em um tipo penal. Me parece muito mais um assodamento punitivista descabido e desnecessário, que é tudo que a gente não precisa. Eu acho que nós vivemos tempos tão difíceis que quanto mais ponderados juristas penais forem, maior a contribuição que esses juristas vão dar. Ser ponderado significa ser intransigente na defesa das liberdades, mas não significa ser volátil dentro de celeumas punitivistas. Até porque se você tem dúvida se é crime, não é crime. Eu sempre disse isso. Se você tem dúvida se a conduta pode ou não ser adequada em um dispositivo normativo, tenha certeza, não é crime. Porque um crime não carece de dúvida de tipificação. As condutas tipificadas em lei como crime, elas devem ser claras, elas devem ser inequívocas, elas devem ser passíveis de um homem comum, de um homem leigo olhar e dizer, não, isso aqui está escrito na letra da lei. E aí algumas pessoas chegaram e falaram assim, olha, mas nós temos o artigo 268, é infração de medida sanitária. Vamos lá, eu vou ler o que diz a letra da lei. Eu vou ler o que está previsto no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Inclusive eu já fiz live, no meu canal do YouTube tem live lá de março, abril do ano passado, falando sobre esse artigo. Artigo 268, infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa na modalidade prevista no caput do artigo 268. Para que a gente possa tipificar uma conduta nesse artigo de lei, seria necessário que, primeiro, a conduta do indivíduo fosse uma conduta prevista por obrigação normativa e ele não cumprisse essa obrigação normativa. Mais uma vez, eu não vou tratar de questões políticas, eu vou fazer a minha análise técnica. Tem muita gente que me pergunta, a vacinação, a imunização no Brasil é obrigatória? Obrigatória no sentido penal. Obrigatória no sentido de que, por exemplo, o Estado pode usar a força para lhe vacinar, que você não tem opção de não se imunizar? Não, não é. Certo? Não, não é. Salvo o melhor juízo, mutatis mutandis, salvo uma alteração no cenário jurídico brasileiro hoje, eu não consigo dizer a vocês que a imunização seja obrigatória no sentido penal. Eu tenho colegas que dizem que ela pode ser considerada obrigatória no sentido administrativo do termo, que é o que, por exemplo, se aplica a alguns profissionais de saúde, que ela pode ser obrigatória em matéria de direito civil, em matéria de direitos de cidadania. Eu não adentro essa análise porque minha seara é direito penal e processo penal. Eu mal sei direito penal, quanto mais adentrar outras searas. Mas em termos de obrigatoriedade, de coercitividade, que é um dos elementos norteadores da aplicação das regras penais, eu não posso dizer que a vacinação é compulsória. Em que pese o STF ter deixado claro a possibilidade de medidas de restrição, a possibilidade de medidas de natureza civil, administrativa, dentre outras searas, para a cargo, obviamente, de estados e municípios, para aqueles que resolvam não se imunizar, no sentido da coercitividade em sentido estrito ou da coercitividade penal, eu não posso falar que ninguém é obrigado a se imunizar, mesmo em face da decisão do STF. Na verdade, tem um
trecho do julgado de um dos ministros do STF, que é que é a ministra Carmen Lúcia, perdão, estava confundindo aqui os julgados, que é a ministra Carmen Lúcia, onde ela usa essa expressão. Ela diz que não se deve confundir a possibilidade de reprimendas em outras searas com a mera coercitividade penal ou coercitividade de sentido estrito. Que é, eu vou pegar uma pessoa aqui e segurar ela se ela não quiser se imunizar e aplicar imunizante. Isso é possível? Não, isso não é possível. Então, não há uma obrigatoriedade de fazer ou não fazer. De novo, não há uma obrigatoriedade de fazer ou de não fazer o processo de imunização. Somente com base nessa análise, você já desnatura a possibilidade de tipificar o crime do artigo 268, aquele que tomou imunizante fora da fila, aquele que furou a fila. Ele não tem o dever de se adequar à imunização, nem de não se adequar à imunização. Não há um dever prévio de agir. Logo, essa sua ação ou essa sua omissão, que o seja, a ação de buscar antes ou a omissão de não respeitar o Plano Nacional de Imunização, em tese jurídica, não há de ser reconhecido como crime do artigo 268. Ele não está infringindo a determinação do poder público, porque isso não é uma determinação que se aplique a ele. Isso é uma determinação que se aplica ao gestor público, que se aplica ao funcionário público. O Programa Nacional de Imunização, ele obriga aqueles que trabalham no serviço público, de novo, ele obriga aqueles que trabalham no serviço público. Ele não obriga o indivíduo que há de receber o imunizante. Como ele não obriga o indivíduo que há de receber o imunizante, não há como se imputar a ele o artigo 268 do Código Penal e, ao meu sentir, nenhum outro artigo. Então, eu quero deixar claro, mais uma vez, que ousando discordar aí do posicionamento de algumas pessoas, eu entendo pela atipicidade do fato. Ok? Eu entendo pela tipicidade do fato. E mais especificamente, entendo que não cabe esse artigo 268, porque esse artigo 268, em relação ao Programa Nacional de Imunização, mais especificamente em relação a esses critérios de prevalência, que são inclusive estabelecidos por força de portaria para a realização da imunização, essa é uma vinculação à administração pública. Ele vincula, ele obriga que o gestor público, que o administrador, que o funcionário público, ele faça a imunização exatamente naquela sequência. Mas ele não obriga o cidadão comum. E o cidadão comum que fura fila, em tese, não incorre em crime. Essa é a segunda parte da minha análise. Vamos para a terceira parte. Agora vamos falar da figura do funcionário público. Certo? Vamos falar da figura do funcionário público. O Marcos Oliveira está dizendo... estão falando do artigo 312. Veja, Marcos, 312 é crime funcional. O particular sozinho não tem como cometer crime funcional. Ele não satisfaz, sozinho, ele não satisfaz as características inerentes a partir do artigo 312. Beleza? Então, para o particular, me perdoe, mas eu não consigo enxergar crime. Agora, vamos lá para o funcionário público. Aqui eu preciso abrir um parêntese dentro do parêntese. Eu preciso abrir um parêntese dentro do parêntese. Quando nós usamos o conceito de funcionário público abertamente e genericamente, muitas pessoas chegam e criticam. Poxa, Giovanni, mas esse conceito de funcionário público em direito administrativo hoje é um conceito em desuso. Hoje se usa a expressão servidores públicos, hoje usa-se a expressão agentes públicos e políticos. Você ainda é do tempo do funcionário público. Veja, eu estou tratando de um tema penal e para fins de direito penal, o conceito de funcionário público não é só válido e vigente, como ele é taxativamente previsto na lei. Então, doravante, todas as vezes que eu falar funcionário público, eu estou me referindo ao conceito penal de funcionário público que está expresso no artigo 327 do Código Penal Brasileiro. Mais especificamente no caput e no parágrafo 1º desse artigo. Se você não tem essa noção do que é funcionário público para fins de direito penal, eu recomendo, a posteriori, terminando a live, e se alguém puder me ajudar até a escrever para facilitar para os colegas, que você pegue o vadimeco e abra o artigo 327, artigo 327 do Código Penal. No caput desse artigo, você tem o chamado conceito de funcionário público propriamente dito, ou funcionário público originário.
funcionário público propriamente dito, funcionário público originário são termos sinônimos. E no parágrafo 1º do artigo 327 do Código Penal, você tem o conceito do funcionário público por equiparação, equiparado ou por extensão. São termos sinônimos também. Funcionário público por equiparação, equiparado ou por extensão, parágrafo 1º. Então, doravante, sempre que eu falar aqui na live em funcionário público, eu não estou me valendo de conceitos de direito administrativo. Eu estou me valendo de conceitos inerentes ao direito penal, que são conceitos válidos, vigentes e aplicáveis. O caput do 327 diz que são funcionários públicos que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, desempenhem cargo, emprego ou função pública, e o parágrafo 1º equipara a funcionário público todos aqueles que trabalham em empresas paraestatais, sociedades de economia mista, empresa pública, autarquias, fundações e ainda os terceirizados que desempenham atividade típica da administração pública. Ok? Pois bem, o funcionário público que desvia esse imunizante, ou seja, o funcionário público que tem ali, tem uma cartilha para seguir. Aquele funcionário público deve aplicar o imunizante ou deve destinar esse imunizante para que no posto de saúde quem primeiro seja imunizado sejam os demais profissionais de saúde. Vamos imaginar a seguinte hipótese. E aí ele desviou aquele imunizante para que aquele imunizante fosse, por exemplo, como é o que se suspeita que aconteceu em Manaus, que aquele imunizante seja utilizado em clínicas particulares para vacinar famílias de grande poder aquisitivo. Neste caso, o funcionário público incorre no crime de peculato, em tese jurídica. Esse funcionário público incorre no crime de peculato, que está tipificado no artigo 312 do Código Penal Brasileiro e no artigo 313. Mas mais especificamente aqui, a primeira análise seria sobre o artigo 312 do Código Penal. No artigo 312, eu tenho 3 possibilidades de crime de peculato. Eu vou me ater às 2 primeiras, que são as possíveis de acontecer aqui, só a título de informação. No artigo 312 do Código Penal, eu tenho o peculato, apropriação ou desvio, que está no caput, o peculato furto, que está no parágrafo 1º, e o peculato culposo, que está no parágrafo 2º. No artigo 313, eu tenho o chamado peculato mediante erro de outrem. E ainda alguns vão de falar em peculato eletrônico, mas como eu explico aqui nas minhas aulas no JUS 21, a expressão peculato eletrônico hoje ela não deve mais ser usada por vocês. Então, basicamente, eu tenho 4 hipóteses de peculato no Código Penal e uma quinta hipótese de peculato que é específica do Decreto-Lei 201/67. Por quê? Porque prefeito não pratica peculato do Código Penal. Os crimes de prefeitos contra a administração pública, eles não estão tipificados no Código Penal, que inclusive isso é um erro muito comum que eu vi as pessoas cometendo nos últimos meses. Quando querem falar de crimes de prefeitos contra a administração, eles citam o Código Penal. Isso não é possível. Os crimes praticados por prefeitos contra a administração pública, eles estão listados no artigo 1º do Decreto 201/67. Se alguém puder escrever aí para ajudar para a galera, eu agradeço. Os crimes funcionais praticados por prefeitos não estão tipificados no Código Penal. Eles estão tipificados em lei específica. Artigo 1º do Decreto 201/1967. Lá no Decreto 201/67 eu tenho o peculato do prefeito. Mas no Código Penal eu tenho 4 tipos de peculato. Eu vou me ater a 2. O peculato apropriação ou desvio, que é o caput do artigo 1º, do artigo 312, desculpe, e o peculato furto, que é o parágrafo 1º. Bom, vamos imaginar que esse funcionário público, ele era o responsável pelos imunizantes. Era a pessoa que controlava lá a farmácia da UPA, do hospital, do local de aplicação do imunizante, ou era a pessoa responsável pelo estoque, ou era o funcionário que naquele momento estava responsável pela guarda e transporte do imunizante, e ele desviou esse imunizante, por exemplo, para uma clínica particular,
ou para grupos específicos de pessoas. Nesse caso, nós estaríamos diante do peculato apropriação ou desvio. Apropriar-se ou desviar em proveito próprio ou alheio funcionário público, o bem que nesse caso é um bem público que está sob sua posse, guarda em razão das funções. Então, suponha que eu fosse responsável por uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, aonde a imunização ia acontecer. E eu, que tenho a tutela, a guarda, a gerência sobre aquele bem público, eu desvio este bem e coloco ele numa clínica privada, por exemplo. Faço isso a título gratuito ou oneroso, faço isso porque eu quero ajudar a clínica ou porque estão me pagando, não importa. Eu incorreria em peculato, apropriação ou desvio. Vamos imaginar que eu não sou o responsável direto aí pelo imunizante. Mas eu, pelo fato de ser funcionário público, eu tenho um acesso privilegiado ao local onde ele é guardado, eu tenho um acesso privilegiado às câmeras frigoríficas onde ele está armazenado, ou alguma coisa desse tipo. E eu me utilizo dessa facilidade para pegar esse imunizante e levá-lo para outro local que não onde ele deveria ser aplicado, para destiná-lo a outra pessoa que não a pessoa que efetivamente deveria receber, eu respondo pelo peculato furto, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 312. Então, em tese, nessa primeira análise, é possível sim o funcionário público praticar crime. Vai depender do tipo de relação que ele tem com aquele bem. Vai depender se ele tem a efetiva tutela, a efetiva guarda, a efetiva manipulação do imunizante, e aí ele desviou em proveito próprio ou alheio, seja recebendo, seja sem receber, seja por amizade, não seja por amizade, o que caracterizaria nesse caso aí o crime de peculato, apropriação ou desvio, ou se, não tendo a tutela, não tendo a guarda, não tendo a gerência em razão das funções do imunizante, mas de alguma forma se valendo das facilidades que ser funcionário público lhe proporciona, ele vai lá e desvia, pega, subtrai esse bem, ele responderia pelo peculato furto. Mais especificamente, um dos casos que ganhou repercussão aí na imprensa foi que um prefeito, certo? Um prefeito determinou que parte daquele imunizante fosse aplicado em desacordo com o Programa Nacional de Imunização. Ele mandou que aquele imunizante fosse pego, em vez de ser dado para XYZ, fosse dado para Alfa, Brava, Charlie, Delta. Nesse caso, caracteriza-se também, ao meu sentir, crime de peculato, mas não do Código Penal. Aí já seria crime lá do Decreto-Lei 201/1967, ok? Aí algumas pessoas disseram, Giovanni, mas nesse caso, o particular pode se contaminar da função. O crime de peculato, por ser um crime próprio, a particularidade do crime próprio se estende aos coautores e partícipes. Sim, se estende aos coautores e partícipes, desde que exista coautoria e participação. Então, se eu chego hipoteticamente, de novo, hipoteticamente, se eu chego para meu irmão, que é funcionário público, que é diretamente responsável pela aplicação do imunizante, e eu digo, me imunize aqui, ele me imuniza, eu não cometo crime. Ele comete crime sim. Vai depender do tipo de relação, peculato, apropriação, desvio, peculato, furto, mas ele comete crime sim. Giovanni, você não é coautor ou partícipe? Não, porque eu não estou participando da execução do fato típico dele. Sabe como eu poderia responder em coautoria ou participação por este delito de peculato? Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Suponha que eu sou dono de uma clínica de vacinação e suponha que eu tenho um grande amigo que é responsável pelo imunizante da prefeitura, o secretário de saúde. Eu chego para ele, dou uma grana para o cara me dá um imunizante e ele desvia esse imunizante. Eu estou desviando junto com ele o imunizante. Nesse caso, dependendo de outros elementos do caso concreto, eu posso responder também pelo crime de peculato desvio, desde que eu colabore diretamente com a conduta dele de apropriar-se, de desviar ou de subtrair. Mas existe uma série de outros elementos que precisam ser previstos. Se, por exemplo, eu, particular, procuro diretamente um responsável por um hospital,
chama o cara e diz, vem cá, meu patrão, diga, olha, vamos desviar isso aqui, vamos levar lá para minha casa, eu tenho uma galera, essa galera vai lá, vai aplicar o imunizante, vão me pagar e eu faço a divisão com você? Perfeito. Nesse caso, o particular se contaminou da função do funcionário público e ambos vão responder por peculato, apropriação ou desvio, porque eu posso reconhecer qual autoria ou participação no caso concreto. Mas o simples fato do indivíduo se deixar inocular fora da ordem ou buscar inoculação fora da ordem não é suficiente, a meu sentir, para que se aplique a chamada teoria da extensão ou da contaminação do particular em relação à função pública. Então, que esse funcionário público pode responder por crime, não resta dúvida. Além, claro, de incorrer em infração de ordem administrativa. Mas não me cabe aqui, obviamente, falar em infração de ordem administrativa. Beleza? Probidade administrativa, nem nada disso. Eu estou me referindo ao âmbito do direito penal. Professor, mas vamos imaginar aqui uma outra situação hipotética. Vamos imaginar que o cara trabalha com essa imunização. Vamos imaginar que o cara trabalha, é responsável por aplicar o imunizante no seu hospital, enfim, na UPA, na cidade, no estado, o que quer que seja. E vamos imaginar que esse indivíduo faça a aplicação desse imunizante, por exemplo, fora do Programa Nacional de Imunização, porque ele quer mostrar que é o tampa. Ele quer mostrar que é a pessoa que dá o desenrolo, que é o bonzão, que é o senhor de tudo tal. Ele faz isso para satisfazer um sentimento pessoal, um interesse pessoal de projeção. Vamos imaginar que o cara diz, não, eu quero dar um imunizante aqui, o programa não manda eu dar um imunizante para essa pessoa, mas eu quero dar um imunizante porque eu quero que todo mundo veja que a imunização vai ser do meu jeito. Nesse caso, seria peculato? Não, nesse caso não seria peculato. Nesse caso, seria prevaricação. Não sendo prefeito, seria prevaricação. Artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Incorre em prevaricação o funcionário público que infringe o seu dever de ofício, retarda, deixa de praticar ou age em desacordo ou infração ao seu dever de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Vamos imaginar aqui uma situação eminentemente hipotética, tá? Uma situação exclusivamente hipotética e para fins exclusivamente didáticos. Já foi distribuído o primeiro lote do imunizante. Segundo informações da imprensa, o Brasil irá receber um segundo lote de imunizante, desta feita vindo da Índia. Vamos imaginar que a vacinação desse segundo lote de imunizante esteja programada para começar em todo o território brasileiro na quarta-feira da semana que vem. E suponha que na terça-feira, hipoteticamente, um governador de estado resolva aplicar o imunizante antes de iniciar o Programa Nacional de Imunização, porque ele tem um interesse de projeção política. Nesta situação hipotética, esse governador de estado cometeria crime? A resposta em tese jurídica, sim. Ele incorreria no crime de prevaricação dos termos do artigo 319 do Código Penal. Ele infringiu o dever de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. E nesse caso, o sentimento ou interesse pessoal seria de projeção política. Por ser governador de estado, hipoteticamente, ele goza de competência por prerrogativa de função, só podendo ser julgado, nesse caso, perante a alçada de competência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Vamos imaginar que a mesma conduta fosse praticada por um prefeito. Eu também teria uma modalidade específica de prevaricação, mas não do artigo 319, e sim do Decreto-Lei 201/67. Então perceba que em relação ao funcionário público pode acontecer sim a tipificação de crime. Ou é um peculato furto, um peculato apropriação, uma prevaricação. Vai variar de caso para caso, sem nenhum prejuízo de eventuais responsabilidades administrativas, certo? Vai variar de situação para situação, vai variar de caso para caso. Mas ao funcionário público, sim, é possível se imputar crime. Aí vem uma análise, vem um detalhe. Me fizeram uma pergunta muito curiosa hoje, que eu não posso deixar de trazer aqui para esse nosso debate, que eu não posso deixar de trazer aqui para essa nossa live.
foi feita a seguinte colocação. Professor, imagine só que a pessoa é um profissional de enfermagem, vamos supor. João ou Maria, que o seja, é um profissional de enfermagem. E esse profissional de enfermagem, ele trabalha em um hospital onde a imunização está sendo feita. O diretor do hospital, o manda-chuva do hospital, do local da imunização, vira para ele e diz assim: eu quero que você me imunize. Eu quero que você venha e aplique o imunizante em mim, porque eu não faço parte do Programa Nacional de Imunização nesse primeiro momento, eu não faço parte do primeiro protocolo de imunização, mas eu quero ficar imune. Eu quero que você me aplique o imunizante. Então, eu estou lhe dando a ordem de aplicar o imunizante porque eu quero me resguardar. Qual o crime praticado por esse gestor que deu a ordem? Isso foi um caso que aparentemente teria acontecido, certo? Qual o crime praticado por esse gestor? Prevaricação. Ele está infringindo dever de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Ele está prevaricando. E o funcionário mais simples, o profissional de saúde, que aplicou, mesmo sabendo que estava errado, nesse caso, ele também responde por prevaricação. Aí a indagação foi: mas professor, o diretor deu a ordem para o funcionário subalterno. O funcionário subalterno não tinha outra alternativa, tinha não cumprir a ordem. Giovanni, mas ele estava submetido à ordem de superior hierárquico, sim, só que o indivíduo que cumpre ordens manifestamente ilegais dentro do serviço público, ele há de ser responsabilizado. Não, mas não tem aquela excludente tal de estar o indivíduo submetido à ordem de superior hierárquico, sim, desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. Mas nesse caso, por óbvio, para qualquer profissional de saúde, a ordem é escancaradamente ilegal. Então, ao profissional de saúde cabe sim não aceitar, não se subordinar, não se submeter à ordem. Em se submetendo, em tese jurídica, estaria incorrendo no crime também de prevaricação, estaria em coautoria ou participação, a depender de outros elementos do caso concreto, do delito de prevaricação praticado pelo gestor do estabelecimento. Claro que tudo isso que eu estou falando aqui são situações meramente hipotéticas. O tema é muito celeumático, o tema é muito divergente, o tema é muito... às vezes você varia um trisquinho, você mexe um pouquinho no caso concreto. Para o funcionário público, você já varia a tipificação, mas em uma primeira análise, essas são as primeiras ponderações a serem feitas. Eu vou abrir para perguntas de vocês aqui antes de finalizar, desde que as perguntas sejam técnicas, tá bom? Chegou uma primeira pergunta aqui, Jonathan Silva. Não, Jonathan Oliv. Aí não teria deve ser inexigibilidade de conduta diversa. Não, não tem. Não cabe isso dentro dessa relação de hierarquia no serviço público. No serviço público existe inclusive um dever jurídico do funcionário público de, em percebendo a ilegalidade, comunicar a ilegalidade e a ela não se submeter. Então a excludente da culpabilidade, da inexigibilidade ou da exigibilidade de conduta diversa não estaria manifesto no caso concreto, Jonathan. Beleza? Abraço, obrigado pela sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais. Mandem aí mais dúvidas se vocês tiverem antes da gente encerrar a live aqui. Como faria o caso de um vereador chefe do executivo? Se ele é chefe do executivo, ele não é vereador, certo? Se ele está exercendo a chefia do executivo, ele está exercendo a função de prefeito, ainda que provisoriamente. Então ele cai no decreto 201/67. Foi a pergunta do Natanael.19. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí. Acho que não. Bom, pessoal, então essa é uma primeira análise. Como eu disse, o tema surgiu ontem. O direito penal é um ramo do direito talvez que mais careça de estarmos atentos às vicissitudes da coletividade. As coisas vão acontecendo em tempo real e você tem que trazer a análise jurídica em tempo real. Tem muita coisa ainda para se desenrolar, tem muitas situações que podem acontecer num breve intervalo de tempo, insisto, por um momento atípico que a nossa sociedade está vivendo. Tem uma pergunta aqui, Anderson, caberia Estado de Defesa para manter a lei e a ordem? Essa pergunta deve ser direcionada aos constitucionalistas. Eu vou me ater ao âmbito penal, até porque se trata de uma questão de cunho político também.
tá bom? Então me perdoe não responder a essa indagação. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas a minha opinião é uma opinião e aqui a análise é essencialmente técnica, beleza? Então, como eu disse a vocês, é uma situação que ainda vai demandar uma análise mais apurada. Eu insisto, eu estou falando de algo que surgiu ontem à noite. Estamos completando 24 horas. E justamente por sempre defender que o direito penal é algo vivo e que precisa ser apreciado no momento que está acontecendo, até para que a gente possa ter a percepção do que está acontecendo, é que eu sempre faço questão de, quando surgem sistemas celeumáticos, eu tentar trazer a análise do direito penal para vocês. Mas eu sempre vou fazer uma ponderação. Na verdade, agora eu vou fazer duas. A primeira é: tenham cuidado com essa sanha punitivista. Defender a coletividade, combater o crime, defender as forças de segurança não significa dizer que você deve buscar ser punitivista e imputar crime ainda que você não consiga satisfazer os requisitos normativos e constitucionais. Talvez a maior missão de qualquer jurista hoje, qualquer jurista ponderado pelo menos, seja a preservação das regras constitucionais. Nós estamos vendo as pessoas interpretarem o direito de acordo com suas veleidades políticas. Se eu gosto do indivíduo, eu interpreto o direito de uma forma X. Se eu não gosto do indivíduo, eu interpreto o direito de uma forma Y. Nós estamos vendo a nossa Suprema Corte funcionando como síndico de prédio. Nós estamos vendo a nossa Suprema Corte ser acionada para questões de gosto ou desgosto. Eu não gosto dessa atitude, eu vou acionar a Suprema Corte. E acho que, se nós, juristas, não tivermos cuidado, se nós, juristas, não fizermos uma firme barreira na defesa das regras, de uma segurança jurídica, de um direito penal, de um processo penal e de normas constitucionais que sejam válidas, independente do autor e sim agregadas ao fato, nós estaremos legando a geração de juristas e de operadores do direito que venham depois do momento que nós estamos vivendo, um ordenamento jurídico em frangalhos. Então nós temos que ter essa ponderação, e uma das primeiras ponderações que um jurista penal deve ser é não ser punitivista. Eu sempre fui um defensor do combate à marginalidade, eu sempre fui um defensor das nossas forças de segurança. Faz 25 anos que eu apanho porque eu defendo polícia. Quando ninguém defendia a polícia, eu defendia a polícia, mas isso não me permite que, por mais nefasta que eu ache a situação, por mais imoral, o termo é esse que eu acho a situação, isso não me permite me arvorar de um ideal punitivista e sair tipificando o crime simplesmente porque eu acho que o cara deve se lascar. A minha vontade não é superior à lei, como a vontade de ninguém é superior à lei. E nós não podemos fazer tergiversações retóricas para enquadrar o dispositivo normativo naquilo que a gente pensa ou deixa de pensar. Palavra não faz curva. A lei tem que ser reta, e tem que ser reta independente das pessoas, e deve estar atenta apenas ao fato. Então, precisamos parar desse assodamento. Aconteceu isso, o crime é esse. Não. Faça a análise em dois tempos. Faça a análise para satisfazer a legalidade penal. Depois observe dentro da teoria analítica tripartite, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, para só então você dizer que tem crime. Mas é porque é reprovável e a sociedade tem outros mecanismos para demonstrar essa reprovabilidade que não o direito penal, que, insisto, sempre deve ser última ratio. Sempre deve ser a última linha de defesa da coletividade. Um direito penal que serve para tudo não serve para nada de fato. Um direito penal que serve para tudo é um direito penal simbólico. É um direito penal para passar mensagem. Quem passa mensagem não tem efetividade. O direito penal ele só é eficiente quando essa ideia da última ratio é preservada. E principalmente, o direito penal ele só é eficiente quando a coletividade tem fé nele e nas instituições. E para que a coletividade tenha fé no nosso direito penal e nas nossas instituições, nós precisamos resgatar a pureza do direito. A pureza no sentido de Nelson Hungria, a pureza no sentido de Limon de França, a pureza no sentido de Clovis Bevilacqua, a pureza no sentido de que o Brasil abraçou o direito penal do fato e não do autor. Eu gosto de João e gosto de Maria. Eu desgosto de Pedro e desgosto de José. Isso não deve ser levado em consideração. O que é que a regra normativa diz? A regra normativa diz isso. Se eu preciso interpretá-la demais para se adequar à minha tese, eu não tenho regra. Eu tenho simplesmente vontade. E um direito baseado na vontade do indivíduo não é direito, é caos jurídico. Então é sempre bom deixarmos essa primeira reflexão. E a segunda reflexão é: não acredite em mim.
Escute outras pessoas, escute quem pensa de forma diversa do que eu penso e forme a sua opinião. Eu estou falando para juristas, eu estou falando para bacharéis, eu estou falando para estudantes de direito, eu estou falando para advogados, para promotores de justiça, para alguns magistrados, eu estou falando para delegados, enfim, eu estou falando para todos aqueles que militam direto ou indiretamente, que estudam direto ou indiretamente o universo jurídico. E qualquer jurista precisa ser, antes de tudo, um pensador. Então, um pensador, ele não aceita a existência de uma só tese, de uma só visão, ele tem a dele. Ele defende com argumentos e não com gritos. Se você precisa gritar para defender sua tese, você não tem argumentos, você não tem argumento, você não merece local à mesa de debate. Eu sempre falo isso. Rede social é um local onde muitos gritam e poucos argumentam. Rede social é um local onde muitos atacam e poucos defendem teses. Eu nunca me permito sentar na mesa de debate com quem grita. Sentar na mesa de debate com quem grita, aquela velha teoria de jogar, que tão batido é, de jogar xadrez com pombos. Você pode ser o melhor xadrezista do mundo. Você está jogando com pombos. Ele vai derrubar todas as pedras, ele vai melar todo o tabuleiro, ele vai farfalhar suas asas, vai espalhar tudo, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum e ele ainda vai ficar com a sensação que venceu. Então, nós, juristas, vocês, juristas, precisam escutar opiniões diversas. Precisam ouvir o que as demais pessoas têm para dizer e precisam formar a sua percepção. Eu tenho a minha percepção. Eu tenho a minha visão do direito. Ela é melhor ou pior do que a de ninguém? Não. Ela é a minha, formada com base em leitura, com estudo. Talvez eu tenha uma facilidade um pouco maior do que vocês, que eu tenho 25 anos de magistério. Eu sou autor de livro, faz 25 anos que eu dou aula, tenho mais de 25 anos de formado. Então, assim, talvez eu tenha um pouco mais de estrada, mas a minha opinião não é melhor nem pior do que quem está ainda na graduação. É a minha opinião. E eu tenho que ser capaz de entender que quem está na graduação pode ter a opinião dele, quem está no doutorado pode ter a opinião dele, quem está na militância da advocacia pode ter a opinião dele, e isso, por óbvio, é salutar o debate, desde que as opiniões não sejam transformadas em lei. Desde que as opiniões não sejam transformadas em fatos que devem ser impostos aos outros. A opinião deve ser baseada na interpretação da norma, mas a norma é a mesma para todos e a sua aplicação também. Então, nós precisamos ter sempre essa preocupação de dizer, escute os outros. Escute quem pensa completamente diferente de mim. Se você tem alguém que pensa completamente diferente do que eu penso, ele não é meu inimigo, ele está me ajudando a lhe ajudar a formar a sua percepção. Talvez a sua percepção nem seja a minha, nem seja a dele, seja uma terceira vertente. E isso é bom, isso é salutar, isso ajuda o direito penal a evoluir. Quando vocês estiverem na minha idade, vocês vão ter várias experiências de vocês terem uma ideia sobre algo, escutar uma pessoa ponderada falando e repensar o seu posicionamento. Quantas vezes eu não já reescrevi teses minhas, porque eu escutei outras pessoas e não, realmente faz mais sentido do que o que eu penso. E quantas vezes eu não tive possibilidade de convencer outras pessoas, colegas que chegassem, Giovanni, eu escrevi assim no meu livro, mas agora eu vou escrever assim porque eu acho que você foi mais ponderado que eu. Isso acontece. Isso é a dialética tão importante ao direito e a dialética respeitosa tão importante ao direito. Beleza? Vou ficando por aqui. Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço e for surgindo novidades, a gente está aqui. Eu vou lhe pedir um favor, tá? Se você gostou dessa live, se você acha que é legal outras pessoas verem essa live, se você acha que é interessante outras pessoas assistirem, você me ajuda fazendo duas coisas. Depois que a live fica disponível no IGTV, você comentar na live. Os seus comentários na live fazem com que o algoritmo do Instagram mostre essa live para outras pessoas. E também, quando você dá um print na tela, uma coisa que nos marca lá no Stories, e aí eu vou lá e reposto a sua marcação, bota lá no Stories, me marca e eu reposto, isso também gera interesse de outras pessoas verem. Mas o seu comentário, o seu like, seu comentário aqui no IGTV do Instagram, depois que a live fica disponível, é o que mais ajuda a essa live ser disponibilizada pelo algoritmo do Insta para outras pessoas. Valeu? Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.